muito acontecer nos relacionamentos de casais é o processo do quê? Do calar, do engolir. Esse é o grande desafio, porque normalmente as pessoas fazem o quê? Normalmente elas vão calando a sua voz interna no decorrer da relação e vão atendendo às necessidades e às expectativas dos parceiros. Vão fazendo um processo de anulação ou de submissão. Essa semana ainda eu tive relato de uma aluna do programa Ressignifique-se e ela me trouxe então um relato de que durante o casamento de vários anos, onde ela simplesmente foi esquecendo e anulando o seu processo a sua vontade, os seus objetivos, os seus desejos de vida. E que quando ela fez o módulo de mágoa, ela entendeu que dentro dela existia uma mágoa muito grande em relação ao parceiro, mas que ela naquele momento entendeu que ela precisava perdoar, libertar aquele parceiro do sentimento da mágoa e que ela talvez precisasse pensar num processo de separação e que ela nunca tinha tomado a decisão de separar porque ela pensava muito nos filhos, pensava muito na família, pensava que ele ia sofrer muito, mas ela não considerava o fato de ela ficar por X anos sofrendo a sua história. E quando eu falo sobre isso, eu me incluo enquanto pessoa nessa mesma escolha. Porque sim, eu tomei uma decisão há um tempo atrás de sair de uma relação que me fez muito feliz por muito tempo. Porém, chegou um momento em que os nossos caminhos, eles seguiram de maneiras diferentes. Os meus objetivos eram um e os dele eram outros. E aí, por amor próprio, por ter clareza de que eu não preciso esperar que o outro me apoie, que o outro me valide, que eu sim posso falar o que eu quero e o outro pode escolher se ele quer continuar, se ele quer seguir junto sim ou não, a melhor escolha naquele momento foi cada um seguir seu caminho. E ao falar em cada um seguir seu caminho, não significa que não existia sentimento, não significa que eu não fui boa para ele ou ele não foi bom para mim. Significa só que a gente viveu a intensidade que precisava viver, fez o aprendizado que precisava fazer e que cada um segue sua história. Só que o que eu vejo? Assim, muitas pessoas não tomam a decisão de romper um relacionamento, de sair de um emprego, porque tem muito medo do julgamento do outro. O que o outro vai dizer? Como é que o outro vai me olhar? Será que ele vai me julgar? Será que ele vai me aceitar? E eu vejo a predominância dos conceitos religiosos, né? O quanto algumas doutrinas, algumas religiões, elas limitam esse olhar das pessoas para a separação e de tomar atitudes diferentes, porque a sociedade ela nos coloca dentro de uma caixinha. Lembra que eu falei para vocês que dizer sim com leveza e dizer não sem culpa passa pelo processo, se colocar em primeiro lugar, passa por você se desencaixar. Porque o que é esperado? Esperado que você cumpra uma tabelinha, que você cumpra dentro da caixinha aquilo que foi proposto. Você nasce, cresce, casa, tem filhos e morre. E você vive essa história custe o que custar. Esse é o padrãozinho da sociedade. Isso é o que a gente foi ensinado desde muito pequenos, a cumprir o pacotinho. E quando eu falo do processo de se colocar em primeiro lugar, quando eu falo do processo de dizer sim para você, dizer não para o outro, eu falo justamente do processo do quê? De autenticidade. É de você poder entender aquilo que é importante para você, sem a necessidade de ficar cumprindo nenhuma tabelinha e sem a necessidade de ficar querendo atender às expectativas. Porque quanto mais você busca atender a expectativa do outro, quanto mais você busca
se encaixar dentro daquele padrãozinho, muito mais negligência e submissão interna você precisa. Ai, Manoela, então significa que eu tenho que fazer tudo que me dá na telha? Não estou falando de impulsividade, arrogância, não estou falando sobre um processo de uau, eu vou desrespeitar todo mundo e vou só me respeitar. Lembram do caminho do meio? E principalmente em relação nas situações de relacionamento, você precisa buscar todas as ferramentas, entregar todos os recursos. Só que quando o atender à expectativa do outro for maior do que o olhar para você, é nesse sentido que eu sugiro que você possa fazer uma escolha e uma escolha diferente. Porque a felicidade não é o outro quem vai trazer, é você quem vai se entregar. Esse é o processo de autorresponsabilidade. Então, seja lá qual for o seu pensar e o seu sentir, você precisa estar conectado com o teu coração, porque o caminho do meio é o caminho do coração. Porque quando começa a não ser saudável para um, já existe uma morte. E aí, para continuar aquele relacionamento, uma pessoa vai estar sempre tendo que se abdicar daquilo que pensa e sente. Eu sei que podem ter alguns católicos ou alguma outra doutrina que acredita verdadeiramente nos votos e está tudo bem. De novo, eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para gerar polêmica. Eu estou aqui só para amorosamente, dentro do meu caminho do meio, dentro do caminho do meu coração, para falar que a vida é muito mais do que uma obrigação. E quando o dizer sim para o outro é dizer não para si mesmo, olha para dentro. Tá errado se você quiser ter uma vida saudável. Se você quiser adoecer e se você tem ganhos secundários com isso, tá tudo certo. Se não deixar o amor morrer, tá tudo certo. Segue o relacionamento. Porque o relacionamento ele precisa ser eterno e ser verdadeiro enquanto ele existir. Enquanto for alegria para os dois. Quando começa a não ser alegria para um, precisa olhar para o relacionamento. Precisa olhar se os caminhos, se vocês ainda estão caminhando pelo mesmo caminho.